A suficiência de Cristo. O livro de Colossenses é sobre isto, a suficiência de Cristo. Vamos caminhar um pouco mais, ouvir a palavra de Deus em Colossenses nesta noite. E hoje nós vamos focar no capítulo 2, aliás, capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. Capítulo 1, de 15 a 20. Antes de lermos esse texto para esta noite, nossa reflexão, vamos recordar dois versos em Colossenses que resume a mensagem deste livro. No capítulo 2, versos 9 e 10, vamos juntos ministrar uma leitura em alta voz, esta verdade da palavra de Deus, vamos ministrar uns aos outros juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E nós vamos então olhar os versos 15 a 20 ainda do capítulo 1, mas deixe-me recordar a introdução deste livro, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Diz o verso 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos atentar bem para o fato que esta é uma carta apostólica, fundamento da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é uma igreja apostólica. O Senhor Jesus estabeleceu os apóstolos. Palavra deles, palavra autoritária. Aqui, palavra de um apóstolo, o apóstolo Paulo. E escreve aos santos e fiéis, isto é, a igreja. Em outras cartas ele usa a terminologia igreja. Aqui ele usa a palavra santos e fiéis. Todos os discípulos de Cristo batizados compondo a igreja. Irmãos em Cristo, diz ele aqui, que estão em Colossos. E também, na verdade deste livro, aos irmãos em Cristo que estão em Bragança Paulista. Nós vamos nos focar a partir do verso 15, mas vamos lembrar o verso 13 e 14 que antecede. O que ele diz? Vimos a semana passada: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aí então, verso 13 e 14, falam da obra de Deus em Cristo. Deus agindo em Cristo, nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Tira-nos do reino das trevas, de uma vez por todas, não paulatinamente, não numa promessa futura, já para aquele que conhece o poder de Deus em Cristo. E agora então, a partir do verso 15, a palavra do Senhor para nós desta noite. Abra o seu coração para a palavra, e a palavra possa então abençoar a cada um aqui nesta noite. Ouça a palavra, tremendo texto esse aqui, diz assim, falando de Cristo: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,
e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ouça a palavra do Senhor mais uma vez. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Como identificar a identidade, a natureza da mentalidade religiosa que domina o mundo hoje, particularmente o mundo ocidental? Sim, nações como o Brasil, que tem uma herança cristã, inclusive com a maior parte da população se declarando católica romana, de uma identidade cristã. Mas, na verdade, nessa religiosidade, mesmo com uma herança cristã, como é que é o tempo hoje, em termos da mentalidade religiosa? É um tempo quando as pessoas pensam realmente conforme a verdade cristã é? Eu creio que alguém já expressou bem a direção que o vento vem soprando há algumas décadas e sopra cada vez mais forte nessa direção. Um profeta para esses tempos, falecido John Lennon, escreveu a música Imagine, lançada em 1971. A essa altura, a música rebelde da juventude daqueles dias é a música daqueles que já estão pedindo os direitos do INSS para a aposentadoria. Mas ele anteveu os tempos e continua vivo e ativo. O que ele diz dessa música? Algumas coisas, mas uma parte. Imagine não existir paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu. Imagine as pessoas vivendo o presente sempre. Imagine não existir países. Não é difícil. Nada pelo que matar ou morrer. Nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. O sonho de que um dia, a parte de Deus, numa nova espiritualidade, uma espiritualidade que não se ateria à tensão da verdade, do erro, verdade e mentira, diz ele aqui na música. Então também nenhuma tensão religiosa, mas encontrando aí um meio de campo de interesse humano e num esforço humano, construísse-se um paraíso na terra, ou até numa espiritualidade onde todos viveriam em paz. Creio que realmente ele foi profeta e ele aponta a direção, ou apontou a direção para onde caminha a mentalidade religiosa, a inclinação de espiritualidade da nossa cultura. Olhando a mídia, conversando com seus amigos, cientes eles ou não, os seus parentes da mesma forma. Quando você conversa com eles, refletem esse tipo de visão e mentalidade. A mídia então é expoente, é marcante. Esta
visão encampando tudo. E aí nós vivemos um dia quando é forte uma chamada espiritualidade sincretista, unir e amassar todas as tensões religiosas num único bloco que venha trazer uma tal de paz e unidade. E nisso aí o que acontece com Cristo? Altera-se e diminui Cristo, porque Cristo como é, não coopera nessa tarefa, nesse propósito objetivo, se torna um entrave. Então, há um diminuir de Cristo, há um alterar da pessoa de Cristo e da verdade dele. Há uma ênfase em espíritos, ou outros preferem forças, emanações espiritualistas com as quais você deve lidar, tratar, às vezes aplacar, se alinhar com elas em alguns casos, e daí por diante, dependendo das alternativas espiritualistas. E há em voga então um conhecimento esotérico para você atingir essas objetividades. Os diversos gurus que dizem ter o segredo, a chave, um tem uma chave, outro tem outra, para você lidar com essa visão toda espiritualista, desses espíritos, dessas forças, dessas emanações, dessas energias, etc, etc. O conhecimento é o esotérico que leva você a experimentar esse objetivo um pouco mais em degraus. A ênfase está em sensações. A frase popular é sentir-se bem com a vida. Como sentir-se bem com a vida? Um bom astral, um karma, uma sensação. Também o pragmatismo, aquilo que pode me levar a resultados que eu quero atingir na vida. E então uma positividade, um pensamento que tem poder de fazer acontecer aquelas coisas que eu entendo serem vantajosas. Esse pacote de sensações, esse pacote que soma com pragmatismo, com positividade, está em contraposição à abordagem que fala sobre a moralidade, o problema moral do ser humano. O foco não está aí, em todo esse esforço religioso, porque se fosse também seria impossível se criar esta nova religiosidade que a tudo unifica e sincretista. Não habita, não busca, não trata da moralidade, da transformação moral do ser humano. Trata-se de entregar sensações, trata-se de entregar formas que levam as coisas a darem certo para mim, um pragmatismo, e então a força do meu pensamento, a positividade, etc. E levam ao encontro do chamado todo em mim mesmo. Há um todo, uma visão panteísta aí, ou se preferirmos um bloco metafísico, se não quisermos falar em Deus, então seja panteísmo, tudo que é Deus, ou então num bloco metafísico, uma totalidade. Como encontrar isso em mim mesmo? Em oposição ao encontro com Deus, que é transcendente a tudo isto, inclusive a mim mesmo. Um Deus que está além. E nessa caminhada dessa nova mentalidade religiosa, grande parte do que se chama o mundo gospel, evangélico, está contaminado. Pregações que voltam-se para esses lados das sensações, do pragmatismo. E o apresentar de Cristo é parcial, é de um lado só, e por isso caminha bem e se dá bem, inclusive, com a mídia. Há uma igreja que tenha se espalhado pelo mundo com muita força, a força da música, inclusive, e estabelecida em Nova York, uma lá, e logo atraiu muita gente, especialmente jovens. E nos Estados Unidos há uma apresentadora de um programa muito conhecido, e eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar sobre ela, a Oprah. E ela entrevistou o pastor de lá, um jovem, 30 anos eu acredito, mais ou menos.
E ela tem toda uma visão dessa espiritualidade. Nos programas dela, ela é uma pregadora praticamente deste evangelho dela, que se alinha com esta espiritualidade, religiosidade da mentalidade atual. E ela é aquele pastor desta igreja, muito popular nesses dias. Se entenderam muito bem. Se entenderam muito bem. Ele recebeu muitos reconhecimentos e elogios dela. Aí está o sincretismo hoje. Agora nós lemos a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Colossos ficava na Ásia Menor, hoje a Turquia Ocidental. Essa igreja de Colossos foi fundada por Epáfras. Quando você lê a carta toda, você vai ver que Paulo fala de Epáfras e nos indica então isto. Epáfras foi quem pregou o evangelho em Colossos, estabeleceu essa igreja, e pela carta dá a entender que ele era o pastor desta igreja. Quando que ele fez isto? Sabemos que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, passou por Éfeso, que era uma cidade menos de 200 quilômetros de Colossos. Éfeso era um grande centro, grande metrópole, e lá Paulo, por mais de 2 anos, treinou os crentes que ali se convertiam, e diz ali o texto de Atos 19 que a Ásia toda ali, chamada Ásia Menor, ouviu o evangelho. Então entende-se que quando Paulo ali esteve em Éfeso e fez esse trabalho, estamos falando por volta do ano 52 depois de Cristo, Epáfras deve ter sido um desses que sai de Éfeso e vai para Colossos. Então ele prega ali, parte da Ásia Menor, e a igreja nasce, possivelmente por aí. Passa-se o tempo e chegamos ao ano 61 depois de Cristo. Então estamos falando aí por volta de uns 10 anos mais tarde. Onde está o apóstolo Paulo agora? Ele havia sido preso em Jerusalém. Ele apelou para o julgamento de César, porque ele tinha esse direito, por ter a cidadania romana. Foi levado para Roma, ele está preso em Roma. O livro de Atos termina narrando a prisão domiciliar de Paulo em Roma, enquanto aguarda o processo correr. Epáfras vai visitar Paulo em Roma, sai lá então no que seria a Turquia hoje, e vai para onde é a Itália hoje. E ele narra para Paulo o que está acontecendo na igreja que ele pastoreia. E Paulo escreve esta carta, e você ao ler vai perceber que o portador que leva é Tíquico. E o que é que Paulo ouve de Epáfras que leva ele a escrever esta carta? Ouve que a igreja vai bem, está firme, prevalecendo, mas ouve também que há ideias estranhas, ensinamentos estranhos rodeando aquela igreja, e então ela corre algum risco. E nesta carta vamos encontrar o apóstolo Paulo reconhecendo a firmeza deles em Cristo, o avanço deles no evangelho, e encorajando eles nessa direção, mas também alertando contra aquilo que rodeava eles, ensino estranho. E qual era o ensino estranho? A cultura em volta deles, como eu e você nesses dias, rodeados pela nossa cultura. A mensagem da cultura está no ar, bate nos nossos ouvidos, nossos olhos o tempo todo, bate na sua casa, lá dentro. Já foi o tempo quando podíamos nos isolar na nossa casa. Você tem a experiência que eu tenho com crianças, por exemplo. Recentemente tive os 2 netos em casa, o mais novo com 4 anos. 4 anos e quer o celular todo momento e sabe manuseá-lo. Não vai para a rua, meu filho, era o dizer dos pais do antigamente. A rua vem hoje, a casa. Então bombardeia-nos. E assim era em Colossos também, na forma daqueles dias. Lá havia uma mentalidade formada principalmente pelo pensamento, a visão de mundo e realidade que vinha dos gregos. E entende-se que ali está começando de forma embrionária um movimento que vai aparecer na história no 2º século, algumas décadas então mais tarde, de forma muito definida, um movimento chamado gnosticismo. E aqui estariam já as sementes desse movimento. Gnose vem do grego, gnosticismo. Você já deve ter ouvido falar nessa conversa esotérica por aí, já deve ter cruzado com a palavra gnose, quer dizer conhecimento no grego. Se trata
de ensinamentos de espiritualidade esotérica, um conhecimento secreto que você vai receber quando você for então primeiro o aprendiz, você for aquele que é introduzido, é um iniciante, depois você recebe um pouquinho mais desses conhecimentos que levam você à evolução espiritual e às sensações, enfim. Lá estavam nossos irmãos em Colossos, com essa cultura à volta deles. E lá cercado por esse pensamento que já se assemelha muito ao gnosticismo. Fundo, a visão grega. Que era qual? Dualista, matéria e espírito. Duas entidades. A matéria é má e é eterna. O espírito é bom e Deus é espírito. Bem, Deus é o espírito e é bom. Matéria não tem nada a ver com ele. Deus não criou a matéria é má, já existe eternamente. Sim, Deus formou a partir da matéria o universo que conhecemos e os seres humanos. Mas Deus, sendo bom em espírito, não tocaria a matéria que é má. Então, a partir dele, saíram emanações, espíritos, entidades. Alguns viam como anjos, que então, um após o outro, cada vez um mais distante de Deus do que o outro, numa sequência. Finalmente, um deles agiu sobre a matéria e criou. Então, há uma criação de Deus, mas que Deus realmente não tocou tudo isto. Essa era a explicação para lidar com essa dualidade, matéria e espírito. As emanações, e Cristo então é uma dessas emanações que veio até nós. Por isso ele não era nem realmente Deus, na acepção total da palavra, uma emanação de Deus. E também não poderia ser realmente ser humano, porque então senão ele estaria pactuado com a matéria que é má, e se ele traz uma fagulha da divindade, não poderia, e assim por diante. Como é que fica então o caminho para o ser humano em termos espirituais, segundo eles? Bem, a questão do corpo não é muito importante, é matéria, isso é condenável, é mal. O que importa é o espírito do ser humano. Essa dualidade já divide então a forma de se ver o caminho que o ser humano deve trilhar. Há uma tal de espiritualidade que se busca, que não tem nada a ver com o que muito se faz no corpo, e isso aí então vai às questões morais. Por isso, o que o ser humano precisa é esses caminhos de lidar com essas emanações, esses espíritos, a fim de aperfeiçoar o seu próprio, através dos conhecimentos esotéricos que eram oferecidos. E aí se buscava os passos, as iniciações, e daí por diante. Não havia preocupação com redimir o ser humano, resgatar o ser humano de uma condenação moral que o separa de Deus, e que então é preciso que haja um redentor, alguém que resgata. Nenhuma preocupação nessa direção. Jesus nem poderia ser este resgatador, porque Jesus não teve realmente a morte, ou melhor, Cristo não teve realmente a morte. E aí até eles diziam que possivelmente Cristo veio sobre Jesus no batismo, e antes da morte dele na cruz se retirou, porque sendo espírito jamais iria passar pela morte, e uma série de explicações surgiam. E Cristo se transformava no que então? Apenas em mais uma emanação que pode me ajudar na minha peregrinação, na minha espiritualidade, através dos conhecimentos esotéricos, das iniciações e dos passos. Agora o apóstolo Paulo escreve Colossenses 1, de 15 a 20. O que é que ele está pensando, o que ele está fazendo? Ele está lidando com estas questões que cercam, essas ideias que cercam os nossos irmãos da cidade de Colossos e nos cercam nos nossos dias. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Qual é a mensagem da palavra de Deus para você aqui nesta noite?
No texto que nós lemos, carta apostólica, autoridade apostólica, verdade de Deus. O que é que diz? Fique somente com Cristo. Você me ouviu? Fique somente com Cristo. Você já ficou somente com Cristo? É Cristo somente para você? Ou é Cristo uma porção de coisas? Fique somente com Cristo e nada mais. Bem, lá estavam os nossos irmãos, lá estava a cultura. Cristo não é realmente, verdadeiramente Deus ou Deus na sua totalidade. A mensagem vinha da cultura não dizendo, olha, Cristo é uma mentira, foi uma invenção, esquece isso aí, não há nenhuma validade. Não, o mundo sincretista que vem para trabalhar contra o Evangelho jamais diz isto. Todos afirmam Cristo, mas numa medida menor, numa medida alterada. Assim era lá. Na mensagem era atrativa, era perigosa, porque falava de Cristo. Até afirmava muitas coisas sobre Cristo. Considerava Cristo importante. Considerava que Cristo tinha um lugar, uma emanação de Deus no meu aperfeiçoamento espiritual. Mas o apóstolo Paulo diz o que aqui? Depare-se com o próprio Deus. Depare-se com o próprio Deus. É o verbo deparar, é um verbo que muitas vezes para nós tem a força, aquela grande surpresa, não é verdade? Aquela coisa de repente, me deparei. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo que nesses cantos todos do mundo e da história do mundo, finalmente, Deus age, entra e chega tão perto que você, de repente, se depara com o próprio Deus. O que é que ele diz aqui sobre Jesus Cristo? Ele é eterno. Diz o texto que ele é antes de todas as coisas e diz mais, ele é o princípio. Fala de uma eternidade de Deus revelado em Jesus Cristo. É o próprio Deus, eternidade é algo que pertence a Deus. E aqui no texto há duas vezes o uso da palavra primogênito, e na primeira vez fala sobre o primogênito da criação. E a palavra primogênito nós conhecemos, tem a ver com aquele que é o primeiro filho de uma família. Nos dias da antiguidade, a primogenitura é algo muito importante. O primeiro filho teria uma ascendência nas coisas da família. Era um privilégio e uma grande responsabilidade. Então, primogenitura tem a ver com cronologia, sim. Aquele que nasceu primeiro. Mas não necessariamente. Tem a ver também com hierarquia. Nós temos nas Escrituras a história, por exemplo, de dois irmãos em Gênesis, Esaú e Jacó. Jacó e Esaú eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito, ele iria administrar as coisas da família, ele seria o líder na ausência do pai. De ponto de vista cronológico, ele seria sempre o primogênito. Mas há um momento na história, uma história muito interessante em Gênesis, não é? Quando Jacó arma o irmão mais novo para tomar de Esaú a primogenitura, e ele o faz. E ele passa a ter o direito de ser o primogênito. E ele é tratado como primogênito. A hierarquia mudou, ainda que a cronologia não mudou. Esaú continuou sendo o que nasceu primeiro, mas não mais o primogênito líder. Então o termo é usado sim para a cronologia, mas que não é dependente de cronologia.
Há o uso de primogênito muitas vezes, inclusive quando não acontece, não envolve a questão familiar. Israel, por exemplo, o povo de Deus, em Êxodo capítulo 4, é chamado de primogênito. Deus diz: Israel, meu primogênito. Falando então desta importância de Israel. Aqui a palavra primogenitura é empregada a Jesus Cristo nessa direção. Sobre todas as coisas criadas, na hierarquia, Ele é o maior. Ele é o maior. É esse o sentido. Isso fica muito claro com o que vem depois. Ele não somente é eterno, isto é, antes de todas as coisas, mas diz também que por Ele todas as coisas foram criadas. Mas antes de dizer que por Ele todas as coisas foram criadas, diz mais: nele elas foram criadas. Duas preposições. Primeiro, nele, isto é, em Ele. Se não for na esfera do que Ele é, não há criação. Mas não somente na esfera, em Ele, mas por Ele, através dEle. Sem a ação dEle e a permissão dEle, não haveria criação. Ele é o Criador, então eterno, Criador, mas vai mais longe. Ele é o sustentador e o aglutinador. Tudo, diz o texto, subsiste nele. Nós lemos, tudo subsiste nele. É interessante pensar o nosso universo como um ambiente de forças. Um equilíbrio de forças, senão as coisas desaparecem. Por exemplo, as forças magnéticas, quando você vê os planetas girando, a Terra girando, há dois tipos de força. De um lado, para ver esta órbita, é preciso haver uma força que está empurrando para fora. Ao mesmo tempo, um equilíbrio perfeito de uma força que atrai. São duas forças. Por isso mantém a órbita. Se desequilibrasse, ou a Terra ia girar de forma desequilibrada pelo espaço e nada iria sobreviver, talvez nem a própria Terra. Se desequilibrasse para relação à força que atrai para dentro, e não estivesse a força que atrai para fora, a Terra iria se chocar com o Sol. Aliás, aproximando-se um pouquinho mais do Sol aí, queimaria já tudo, a vida seria inviável de imediato. Equilíbrio de forças. Max Planck, prêmio Nobel na área da física, marcante na história da física, fala do mundo, do universo, ter uma ordem e um propósito supra-humano, sem o qual as coisas não seriam o que são. George Gamow foi um dos pais aí da teoria do Big Bang. Ele nos lembra a questão dos nêutrons e prótons dentro de um núcleo de um átomo. Ali estão 8 deles, de cada um, 16 então no total. E aquilo fica num equilíbrio dentro de cada átomo. Se desequilibrar, nós temos uma explosão atômica. Todos nós e as coisas à nossa volta é potencialmente uma bomba atômica. Explodiria. E permanece ali nesse equilíbrio e ninguém sabe por quê. Nele subsiste todas as coisas. Ele é o aglutinador. Depare-se com o próprio Deus. Mas diz mais: Ele é a razão de ser de tudo, então da minha vida e da sua. Diz Ele, todas as coisas foram criadas para Ele. Nós lemos no texto, todas as coisas foram criadas para Ele. E vai então o texto aí dizer aquilo que não poderia dizer diferente. Ele é a imagem de Deus. E imagem aqui é tanto a manifestação como a representação. Quando nós lemos sobre Jesus Cristo na palavra e começamos a conhecê-lo, conhecemos a Deus. Ele é a imagem de Deus. Deus nos deu um rosto. Deus transcendente.
além da minha imanência, a minha finitude, encontrou um modo através do qual eu poderia ter um contato com Ele. Olho para Cristo, é a imagem, diz aqui, Ele é a imagem do Deus invisível, diz o texto. A imagem do Deus invisível. E aí então vai dizer que nele habita toda a plenitude. Isto é, a totalidade divina está nele. Nada ficou de fora. A totalidade divina. Depare-se com o próprio Deus. Quando nós falamos de Jesus Cristo, não estamos falando de mais um fundador de religião. Quando nós estamos falando de Jesus Cristo, nós estamos falando de mais um guru na praça, falando coisas boazinhas. Estamos falando de alguém que é o único, é o próprio Deus entre nós. O cristianismo, crendo na criação, e então a humanidade toda como criatura, e Deus desejando resgatar a humanidade, de forma nenhuma pregaria o ódio religioso, por exemplo. O respeito e a consideração sempre cabe, mas não confundir com isto, com a atitude de sentarmos numa mesa com aqueles que têm pensamentos que não afirmam Jesus Cristo como Deus, e nós então dizermos, olha, o que é que não agrada aqui nós vamos tirar, para que nós possamos viver em acordo religioso, numa só religião, à la John Lennon. Na hora da verdade, o debate sempre cabe, e aquilo que é precisa ser afirmado. Ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e nele, em Ele as coisas subsistem. Ele é antes de tudo. Depare-se com o próprio Deus. Como posso eu encontrar Deus? Minha alma tem sede de Deus. Eu encontro uma fome de Deus aqui dentro. Há um vazio. Onde está isso? Seria naquela porta? Seria naquela porta? Seria lá? Não. Deus é em Cristo e somente em Cristo. Fique somente com Cristo. Mas você não poderia dar um espaço para aquela ideia, aquela proposta? Sabe por que não? Há muitas razões para se dizer por que não, mas deixa eu dizer uma. Cristo preenche tudo, não sobra espaço. Ninguém tem nada para adicionar. Ele é o próprio Deus na sua plenitude. Por ter Cristo eu não preciso de mais nada, e tudo mais se torna desnecessário. Fique somente com Cristo. Estou falando aqui um coração que fica somente com Cristo. Depare-se com o próprio Deus. É nele. Mas lá estava a cultura dizendo a eles, olha, as emanações estão aí. Algumas são maléficas, inclusive, nas suas tendências. As emanações boas, precisamos aplacar, precisamos saber os segredos esotéricos, como contatá-las, como então crescermos nessa evolução espiritual do espírito, etc. Todo aquele ensinamento, e muito do pensamento grego, inclusive, cria na reencarnação como processo de aperfeiçoamento. E o caminho a seguir, o que o ser humano precisa é este. E isto envolve então em lidar-se com esses espíritos. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, as coisas criadas, todas as coisas, nos céus e na terra, todas elas foram criadas por Ele, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. O apóstolo Paulo está dizendo, Cristo não é mais uma emanação, não é mais um espírito, não é um anjo, não é um guru. Cristo criou todas as coisas, e o que existe de verdade em seres espirituais, todos eles são criados por Ele mesmo. Ele está acima de tudo isto. Sim, a Bíblia nos ensina que uma parte dos anjos se rebelaram, caíram, liderados por Lúcifer.
Então temos o diabo e os seus anjos malignos, mas esses também foram criados, e Cristo está acima deles, eles não terão a última palavra na história. Não há que aplacar espírito, nem muito menos anjo, e nem há que se buscar anjo bom para nos ajudar na peregrinação, nem espíritos bons. Aqui é falado de uma soberania de Jesus Cristo sobre todas as coisas, na terra, nos céus, visíveis e invisíveis, materiais e imateriais. Uma soberania plena. E Ele é sobre tudo. Fique somente com Cristo. Tranquilize-se na soberania dEle. Eu cresci a minha adolescência, a minha infância aqui na nossa terra. Era evangélico, como sou até hoje. Conheci o evangelho muito cedo na minha vida. E logo notei que a minha cultura, a minha volta, mesmo dentro de grande parte do catolicismo, que acaba sendo simpática, muitos até aderentes do espiritismo, e muitas superstições, até outras coisas afro-indígenas, havia muito temor, e eu noto até hoje, e mesmo nesse caminho da nova espiritualidade, há um certo temor. Há uma assombração atrás de cada porta. Tem que sempre fazer isso, fazer aquilo, porque vem o mal olhado, vem não sei o que mais. E eu logo percebi como eu, que conheci o evangelho e fiquei somente com Cristo, caminhava neste mundo com muita liberdade, sem temer nada. Não há um diabo me esperando ali na esquina e vai me agarrar e fazer de mim o que quer. Não há ali adiante um guru, um médium, ou seja lá o que, um guia, que vai fazer um trabalho e vai afetar a minha vida. Uma vez uma pessoa conversando comigo foi muito brava, e vinha de uma religião aí afro, e chegou a ameaçar: eu vou fazer um trabalho contra você. Falei: fique à vontade. Se quiser fazer 10 também pode. Meu irmão, o meu Senhor é criador de todo esse negócio. E alguns se desviaram e vão tratar ainda com Ele. Mas a minha vida está nas mãos dEle, que é maior do que isso. Eu vivo tranquilo na soberania de Cristo. Não estou assustado e apavorado. Ah, pastor, veio uma vez a pessoa. Estou com medo danado. Minha filha está namorando alguém de tal religião. E lá a mãe dele é um dos líderes lá. E sabe, ele deu um anel para minha filha. E estou com medo desse anel, pastor. Deu o anel para minha filha, namorando com ela. Meu irmão, se eu me deparei com Deus, Deus em Cristo, nem anel, nem uma joalheria inteira vai alterar a minha vida, não importa o que eu faça com isso aí lá. Não importa. Eu era garoto, morando no Rio Grande do Sul. Eu tinha meus 12 anos, junto com 3, 4 amigos. Nós estávamos indo para uma missão que nossa igreja tinha num bairro, ia fazer um culto à tarde, e nós íamos ajudá-la, participar. Passamos por uma esquina, havia um trabalho, um despacho. E ali havia umas dúzias de banana. E era no meio da tarde, quase a hora do café. As bananas estavam boas. Não me lembro se havia frango, acho que não havia frango lá não. Meus irmãos, as bananas estavam boas mesmo, viu? Você não crê nos poderes malignos? Sim, eu creio. E eles agem no mundo, eu vejo na minha volta aí. O estrago que está sendo feito. Dentro das casas, no casamento, na sociedade. A sociedade está desfarelando e o pessoal não percebe a figura do mal. Acha que um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de educação, a escola, sentar no banco de escola, vai resolver tudo isso aí. É o mal inteligente agindo no mundo, tomou conta da mídia, destrói. Veio para destruir tudo. Mas, meu irmão,
Eu me deparei com Deus em Cristo, e essas coisas não tocam a minha vida. E se você também ficou somente com Cristo, também não toca a sua. Fique somente com Cristo, meu irmão. Tranquilize-se na soberania dele. É interessante que diz que ele reconciliou todas as coisas. E a palavra reconciliação aqui é aplicada de forma ampla, no sentido de pacificar. Então, na sua morte na cruz, onde ele vence por nós o mal, e depois, então, o último inimigo, a morte, é vencida pela ressurreição dele, ele senta em glória eternamente. Ele pacificou tudo com ele, sim. Muitos pacificados por serem resgatados e transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino dele. E aqueles que não são resgatados, não deparam com Deus nele, não o buscam, estão pacificados no sentido de serem dominados. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos, Filipenses, o quê? Todo joelho se dobrará um dia, toda língua confessará. Tranquilize-se na soberania dele. Fique somente com Cristo. Você fica somente com Cristo? Ou precisa de mais alguém? Cristo é uma emanação, é um dos espíritos, é um dos guias, é uma das verdades, entre as muitas outras, e vamos somar tudo isto. A mensagem que batia a porta da igreja em Colossos. E o apóstolo Paulo vai dizer para que ele tenha a supremacia. Encontre a supremacia nele, em Cristo. Caminhando por este mundo, de tantos poderes espirituais e humanos, e as coisas correm e acontecem. Eu me sinto tão pequeno diante da vida dos fatos. Há alguém que é supremo, acima de toda essa situação até caótica e incerta. Posso eu encontrar alguém que seja Senhor e soberano sobre tudo, que possa então dar alicerce à minha vida, trazer-me segurança. Encontre a supremacia nele. Ele tem a supremacia, ele tem a primazia, ele é o principal. Ele não é mais um espírito, mais um guru, mais uma emanação, um anjo. Não, ele é aquele que é acima de todos. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, diz aqui o texto. O mais importante, porque ele vence a morte. E ele é também primogênito, não somente pela hierarquia ser o mais importante, porque ele vence a sua própria morte, mas também, aí sim em cronologia, ele primeiro vence para que eu e você pudéssemos nele vencer a morte também e caminharmos para a ressurreição. A plenitude está nele. Encontre a supremacia nele. Ele é o maior, é aquele que está sobre todos. Fique somente com Cristo. Você fica somente com Cristo? Fica somente com Cristo. Lá estavam os mestres esotéricos à volta da igreja de Colossos. Chegou o evangelho, conheceram a Cristo, deram um jeito de incorporá-lo ao pensamento religioso da cultura. Esse gnosticismo que começava lá. E aí, nessa espiritualidade, você tinha aqueles que pertenciam à elite, tinham conseguido uma evolução espiritual maior, eles conheciam os segredos. Isso trazia aí uma ideia de religiosidade que complicava toda a situação, porque não era igual para todos. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo aqui que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. O Senhor Jesus Cristo não veio formar nenhuma elite espiritual no sentido desse conhecimento esotérico secreto. Ele veio formar a igreja. A igreja de Colossos é saudada pelo apóstolo Paulo no verso 1 que nós lemos. Santos e fiéis, irmãos. Como irmãos? Em Cristo, nele. E aí então ele vai dizer que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja.
Há muitas metáforas para a igreja no Novo Testamento. Família é uma delas. E aqui nós encontramos uma que é muito usada pelo apóstolo Paulo: corpo. Corpo. E Cristo, então, é o cabeça deste corpo. Que corpo é esse? A igreja. Então você percebe que a igreja de Jesus Cristo tem a origem, a fonte nele. A ideia e o conceito de cabeça tinha a ver com fonte, origem. Se a igreja surgiu um dia e se a igreja continua surgindo e existindo, é porque a cabeça está formando e formando a igreja. Mas o conceito de cabeça também tinha a ideia de governo. Então não somente ele é o formador, mas ele é o governador. Ele é aquele que lidera a igreja. A igreja está debaixo de Cristo, não debaixo de homens. Então perceba que a igreja não é nenhum luxo. Ficar somente com Cristo é então algo que envolve eu estar na igreja, ser parte do corpo. E esta metáfora corpo, cada metáfora aponta um lado da igreja, nenhuma é suficiente em si mesma, e ela se completa do corpo. Nos faz lembrar que a igreja não é uma mera comunidade de religiosos. É comunidade, mas é mais do que isto. Há muitas comunidades no mundo. A igreja, em um certo sentido, tem uma dimensão comunitária, mas é mais do que isto. A igreja não é também apenas uma associação jurídica que se organizou juridicamente, se constituiu como uma entidade jurídica. A igreja é corpo. Corpo é organismo, aquilo que é vivo. Interage com Cristo e interage uns com os outros. Em outro local, o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja como tendo membros. Nós somos como que membros de um corpo. Um contribui para o outro. É algo vivo, é uma experiência dinâmica, mística no sentido da união com Cristo. É algo que não existe igual no mundo. Então, a igreja de Jesus Cristo não é acessório, não é supérfluo, é fundamental. Porque Ele é o cabeça da igreja. Se eu não estou na igreja, Ele não é o meu cabeça. Simplesmente isto. Fique somente com Cristo, integre-se ao organismo conectado a Ele. A ideia de fé cristã como algo que pode ser separado da igreja é um absurdo bíblico. Sim, a igreja não nos redime, a igreja não nos resgata, a igreja não perdoa pecados, ela não tem poder para isso. Quem faz isso é Jesus Cristo. Mas uma vez transformado e perdoado por aquele que é Deus entre nós, um dos resultados, impactos da minha vida é eu adentrar, integrar ao corpo de Cristo, a igreja. Fique somente com Cristo. Mas como então chegar a Ele? Como chegar a Deus? Lá estavam os nossos irmãos ouvindo sobre aquela espiritualidade do busca-busca e nunca chega. Não se sabe o ponto onde termina. As evoluções espirituais sem fim. E alguns vêm e trazem a tal da reencarnação. E ninguém diz quantas são. E aquilo lá vai para sempre. Um dia eu estava lendo um livro do Dalai Lama, um pedaço dele, e ele falando ali de milhares de meditações conforme você vai evoluindo. Só de ler aquela frase eu fiquei cansado, desanimado. Milhares. Fique somente com Cristo. Entregue-se à reconciliação nele. Para que reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz entre criatura e Deus. Como? Pelo seu sangue derramado na cruz. Pelo seu sangue, através do seu sangue derramado na cruz. Muitas vezes você já viu a expressão, certamente, sangue de Cristo. Sangue de Cristo tem poder. Note bem, nós aqui não somos, por exemplo, um terreiro onde é preciso correr sangue
Sangue de Cristo é simplesmente uma expressão que quer dizer a morte substitutiva dele no meu lugar na cruz. Sangue porque a vida dele se foi. Ele morreu uma morte real no meu lugar. Reconciliação entre eu e Deus. Como? Através do sangue na cruz. Pelo sangue de Cristo na cruz. Lá estavam os meus irmãos em Colossos ouvindo. A questão é evolução espiritual. Não se preocupe com essa questão aí muito do que você faz no corpo, moral. O problema é a evolução, tá? O espírito está imperfeito. Fala da cruz. O problema do ser humano é um rompimento com a vontade de Deus, que o leva a um viver fora daquilo que Deus quer. E aí surgem todas as tormentas no íntimo, no lar, fora do lar, na sociedade, todo tipo de desacerto. O ser humano é como um pneu que está desbalanceado. Já viu um pneu bem desbalanceado? E se continuar rodando, é questão de tempo, ele se arrebenta todo. Autocentro, falta Deus, um girar conforme Deus quer e da forma para a qual Ele nos criou, a fim de não nos destruir. Todo tipo de destruição está por aí. A ação maligna é real. Por isso a cruz, uma culpa existe que nos separa de Deus, e o nosso coração é rebelde diante de Deus. Queremos o nosso jeito, o nosso caminho, a nossa vontade. E queremos Deus, espiritualidade, queremos sim, mas para dar uma adequada no que nós queremos. Queremos inclusive Cristo, os seres humanos querem Cristo, sim, mas um Cristo que eles vão aparar, modificar e adequar ao que eles gostam e querem. Vamos domesticar Deus e Cristo. A cruz diz, não se domestica Deus, então Deus em Cristo. Há uma culpa, e a culpa é real. Por isso Ele vai à cruz por mim e você. Perdão de uma vez por todas. Nos transporta das trevas para o reino da luz. De uma vez por todas. Ele pagou o preço total. É Deus em Cristo. Então o sacrifício é pleno, é perfeito. É suficiente, não se melhora, não se ajuda ao que Cristo fez na cruz. É aquilo e aquilo mesmo e mais nada. E assim então há perdão gratuito, é graça e misericórdia. E quando isso chega à minha vida, olhando para a cruz pela fé, eu digo, a morte de Cristo é a minha morte, que Ele tomou em meu lugar, porque eu sou culpado e jamais poderia pagar, Ele pagou por mim. Arrependido, entrego minha vida a Ele. Aí reconciliado com Deus, conheço um novo caminho, uma nova vida. Não mais no reino das trevas, mas no reino da luz. De forma para ilustrar essa verdade, nós vivemos num país de cultura católica, e dentro da doutrina católica, a teologia católica é o lugar de Maria, uma mulher que aparece nas Escrituras, a mãe biológica de Jesus, uma serva de Deus, uma mulher digna, um testemunho de fé, uma inspiração para nós. Mas a Igreja Católica a toma e a leva mais além do que isto, e diz que ela é comediatriz ou comediadora com Cristo. E aí as pessoas são ensinadas a falar com ela e deixar que ela fale com Cristo. E aí Cristo então intermedia com Deus. Ainda recentemente abriu-se um sínodo no Vaticano, e as primeiras palavras foram estas: Maria nos guia aqui neste encontro. Aí no debate há uma sensibilidade, porque até a devoção a Maria é uma coisa muito sentimental. E quando se debate, geralmente as pessoas não têm estrutura para debater e logo dizem que esse é um antagonismo, um ataque, etc. Não, a verdade se debate em respeito e consideração e deve ser debatida. Sempre foi nas Escrituras. Aqui está o apóstolo Paulo debatendo,
através dessa carta. Maria seria mediatriz para mim? Não, porque você não gosta de Maria, alguns dizem para mim. Aprecio Maria, tem nas Escrituras tudo sobre ela. Aprecio muito. Mas há algo que não está ali, que ela é mediadora. Por que não? Qual é o problema? Há muitas razões, mas deixa eu dizer uma à luz desse texto. Quando eu conheço a mediação de Cristo, Ele é o Deus com o qual me deparei, e que reconciliou todas as coisas na cruz, e a mim então com Deus. Essa obra de Cristo é de tal envergadura que não sobra espaço para mais ninguém reconciliar, mediar. O que Cristo faz e o que Ele é como mediador é de uma forma tal que não há quarto para colocar mais alguém. Não é um desprezo por ninguém, é um apreço por Cristo que tem a supremacia. Porque na hora que eu colocar alguém para dividir um espaço com Ele, ainda que seja 1%, eu diminui 1% Jesus Cristo, porque naquele 1% estou dizendo Ele não pode, se alguém fazer. O meu Cristo, o Cristo que eu conheço as Escrituras, é de uma forma tal, e a mediação dele é de uma forma tal, a reconciliação, que não há espaço para mais ninguém, nem mesmo para o meu esforço. Devo fazer algum exercício espiritual, esotérico? Não! É a cruz dele, plena e suficiente. Se pudesse eu fazer alguma coisa, não haveria cruz. Deus apenas diria, faça isso, faça aquilo e pronto, você resolve aí. Entregue-se à reconciliação nele. Fique somente com Cristo. Ele é suficiente e único Redentor. Você está somente com Cristo ou com mais alguém? Ou com ninguém? Que noite maravilhosa é essa. A palavra de Deus ilumina o seu caminho, o seu coração. Que você possa nesta noite resolver essa questão uma vez por todas. Para mim é Cristo e Cristo somente. Por causa de um bairrismo? Não. Um bairrismo religioso? Não. É porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo. Ele é o meu reconciliador, foi à cruz por mim. E me colocou na sua igreja, o seu corpo eterno. Onde está você nesta noite? Onde está? Já chegou o acerto do seu coração, já a paz lá dentro? Você já deparou-se com Deus em Cristo? Cristo é único para você, suficiente ou não? Onde está você nessa noite? Convido você a orar nesse instante, buscar a presença de Deus.